Olá a todos. Essa é uma aula de sibilância na infância e eu vou apresentar três situações bem frequentes em pediatria, incluindo então bronquiolite aguda, lactente sibilante e asma durante a infância. Vou compartilhar aqui. Bom, eu vou começar falando sobre a relação dessas três síndromes clínicas, né? A bronquiolite é a mais frequente disparado durante os primeiros anos de vida, é a principal causa de sibilância durante o primeiro ano de vida. Alguns bebês que têm bronquiolite aguda nunca mais vão ter sibilância, vão entrar em remissão, como aparece na figura, mas alguns evoluem com quadros recorrentes de sibilância, né? Que são aqueles bebês, então, que a gente chama lactente sibilante ou sibilância do pré-escolar. Destes bebês que têm sibilância nos primeiros 2, 3 anos de vida, muitos, né, a maioria, na verdade, em torno de 60%, 70%, também vão entrar em remissão após os 3 anos de idade. E depois a gente vai falar um pouco por que isso acontece. Mas algumas crianças evoluem com atopia, sibilância persistente após os 3 anos de idade, que aí vão se caracterizar o quadro completo e o diagnóstico de asma vai ficar mais evidente, mais fácil. Então, são essas três condições que a gente vai revisar hoje. Uma coisa muito associada com o que eu falei é o conceito dos fenótipos de sibilância. E aí não inclui tanto a bronquiolite, mas especialmente os que têm sibilância recorrente. Dentro dos recorrentes, a gente pode observar três evoluções muito distintas, né? Que é a sibilância do pré-escolar, como eu falei, em que a sibilância e tosse, os sintomas respiratórios são muito frequentes nos primeiros 2 a 3 anos, e o quadro depois vai entrando em remissão. Entre aqueles que têm sibilância na idade escolar, também existem quadros com evolução muito diferente. E aí, um dos grandes determinantes, isso é um pouco mais complexo do que isso, mas um dos grandes determinantes é a atopia. Então, as crianças que têm sibilância e atopia tendem a ter asma atópica e sibilância mais persistente durante a vida. E aquelas crianças na idade escolar que têm sibilância recorrente, sem atopia, né? E aí inclui, assim, história familiar, história pessoal de outras doenças alérgicas e principalmente diagnóstico de atopia por teste cutâneo ou IgE específica. Então, quem não tem isso, tem chance de entrar em remissão, mais frequentemente um pouco antes da adolescência, como aparece na figura aqui na curva verde, né? Alguns dados de epidemiologia, essa situação é extremamente comum. Vocês veem que nos primeiros anos de vida ali chega a cometer 20% das crianças tem pelo menos um episódio de sibilância, aí mistura um pouco bronquiolite aguda com sibilância recorrente. Por vários motivos, isso acaba sendo mais comum em alguns locais no Brasil, como é o exemplo de Porto Alegre, né, em comparação com a média ali da América Latina ou da Europa. E é uma situação extremamente importante. Vamos ver a questão prática agora da bronquiolite aguda. Esse é o guideline americano, da Academia Americana de Pediatria, em relação ao manejo de bronquiolite aguda. E é interessante tudo que a gente vai falar aqui de bronquiolite. Eu peguei a frase exata, como está no consenso ali embaixo,
não inclui aqueles que têm sibilância recorrente, né? Eles excluem dessa recomendação quem tem recorrência de sibilância, né? Porque realmente daí são quadros que podem ter outras causas, podem necessitar outros tratamentos, tá? Então, isso se aplica muito para os primeiros que têm, para os bebês que têm o primeiro episódio de sibilância. E, eventualmente, pode ter algum grau de recorrência pequena, assim, na segunda vez, né? Um bebê de 4, 6 meses, a gente pode ainda tratar com bronquiolite, mas aqueles que têm já recorrência, principalmente 3 vezes ou mais, devem ser abordados de forma diferente. Eu vou falar disso depois. Em relação à bronquiolite, não se recomenda exames de rotina, tá? E deveria ter sublinhado ali também a palavra rotineiramente, como aparece no guideline, porque também não é proibido fazer, né? Se o bebê tem alguma suspeita, por exemplo, o bebê tem bronquiolite, mas está fazendo febre muito alta, tem a suspeita de uma pneumonia, pode fazer um raio-x, obviamente. Agora, não são todas as crianças que têm bronquiolite que precisam fazer raio-x e hemograma, tá? Isso é uma coisa que a gente vê errado, né? Com alguma frequência. E crianças com bronquiolite leve, né? Que não precisam internar, ou mesmo que precisam internar e às vezes tem uma hipoxemia um pouquinho assim, e o bebê tá bem, não precisa ficar fazendo raio-x e exame de sangue, tá? Em alguns casos selecionados, tá? Tem a suspeita de, além de pneumonia, né? Infecção, o bebê chegou mal, suspeita de sepsia, aí claro que vai se coletar, mas especificamente pela bronquiolite não precisaria. O quadro típico da bronquiolite, então, começa com sintomas virais, né? Coriza, né? Tosse, espirros e evolui com sibilância. E pode, então, evoluir com dificuldade respiratória, que se caracteriza, em geral, por taquipneia, tiragem. Então, esse é o quadro clássico da bronquiolite. E o manejo inclui, especialmente, medidas de suporte, como aparece também aqui nesse slide, especialmente oxigênio nos bebês que têm hipoxemia, especialmente quando a hipoxemia é abaixo de 90, então aí é a indicação formal de uso de oxigênio. Na bronquiolite aguda também é importante tentar evitar terapias que são ineficientes, então, medicação EV, antibiótico, macrolídeo, nebulização, é muito mais suporte, é uma doença autolimitada, tem um curso, né, como qualquer doença, não qualquer, como a maior parte das doenças virais, e alguns bebês vão precisar de oxigênio, alguns eventualmente podem precisar de suporte ventilatório, mas são a minoria, né, quando a gente considera a frequência da bronquiolite nos primeiros anos de vida. Aqui um exemplo bem claro de terapias que devem ser evitadas, é um estudo que comparou a aspiração da via aérea de rotina em crianças com bronquiolite. Então, tu fica aspirando, aspirando. Quem fazia aspiração de rotina acabou ficando mais tempo internado no hospital do que quem não fazia de rotina. Fazia somente quando o bebê estava com muita secreção. Então, assim, interpretando o resultado do exame, pode parecer até um pouco óbvio, porque, obviamente, quando a gente faz aspiração, isso pode machucar a via aérea, o bebê pode sangrar, pode gerar mais obstrução na via aérea superior. Mas isso é muito feito, né? Entra na rotina lá, entrou a bronquiolite, então aspiração da via aérea de 6 em 6 horas e oxigênio, assim por diante. Então, só pensar bem nessas medidas e nesse caso em especial, recomendar somente quando o bebê está com muita secreção, nariz obstruído e evitar de fazer rotineiramente. Uma outra medida bem polêmica que eu acho que é importante falar é a nebulização com solução hipertônica. Esse é o resultado de uma meta-análise da Cochrane, que mostrava um benefício significativo, mas pouco relevante, tá? Vocês veem que
o tempo de internação mudava em aproximadamente um dia. E aí surgiu todo esse questionamento, assim, apesar da diferença ser estatisticamente significativa, será que vale a pena prescrever solução hipertônica nebulizada, considerando que frequentemente isso deixa o bebê mais agitado, mais desconfortável? Então, o guideline da Academia Americana recomendava que a nebulização com solução hipertônica pode ser utilizada, tá? Então, não é uma recomendação obrigatória que faça muita diferença. Acho que a maior parte dos serviços aqui no Rio Grande do Sul não utiliza essa intervenção, mas acho que também é importante saber que existe essa opção ainda como um tratamento da bronquiolite. Não é totalmente errado quem prescreve solução hipertônica. A azitromicina é um tratamento que foi tentado em vários estudos. Esse é um estudo do nosso grupo que não encontrou nenhum benefício do uso da azitromicina para bronquiolite. A gente fez esse ensaio clínico randomizado, incluindo crianças no hospital da PUC e no Clínicas. A gente vê pela curva ali que não houve diferença. E depois desse estudo, quando a gente publicou, era um dos maiores estudos sobre azitromicina ou macrolídeo para bronquiolite. Depois outros estudos surgiram também confirmando, e hoje não existe, então, essa recomendação de usar antibiótico macrolídeo. Isso foi muito assim, na literatura teve vários estudos discutindo esse tema, porque parecia muito atraente esse tratamento, já que as crianças têm uma inflamação na via aérea, né? E que o macrolídeo tem um efeito anti-inflamatório em algumas doenças respiratórias. Mas a impressão que tem hoje é que o efeito anti-inflamatório não é suficientemente rápido para reduzir a inflamação para uma doença tão aguda, né? E a azitromicina e outros macrolídeos podem ser recomendados, especialmente em doenças crônicas, como bronquiectasia, fibrose cística, mas não tem efeito na bronquiolite aguda. Então, terminando essa primeira parte da bronquiolite, tá? As intervenções que são consenso é especialmente o uso de conforto, medidas de controle, né, e oxigenoterapia para todos os pacientes que têm hipoxemia. Algumas medidas controversas são a nebulização de solução hipertônica, um trial, né, uma tentativa de utilização do beta-2, e aí para bronquiolite, hoje isso não é recomendado, né? Para quem tem recorrência, aí já fica diferente, como eu falei no início. Corticoide oral também não deve ser usado, e nem outras medidas que podem somente gerar desconforto e não tem benefício clínico, como fisioterapia, aspiração recorrente, entre outras. Prevenção para bronquiolite é extremamente importante e relevante. O principal vírus causador da bronquiolite é o vírus sincial respiratório. Então, além das medidas de contato e aleitamento materno, prevenção de infecções respiratórias que a gente vê muito hoje, né? Evitar contato com sintomáticos, assim por diante. Ainda tem a opção do uso do anticorpo monoclonal para o vírus essencial respiratório, que é o palivizumab, né? Uma medicação que tem um efeito protetor, semelhante a uma vacina, mas no caso tu não está dando um anticorpo para induzir a resposta, tu está dando direto não está dando um antígeno para induzir uma resposta, tu está dando direto já os anticorpos. Então, precisa dar múltiplas doses, né? No caso, são 5 doses durante o período de alta contágio do sincial, considerando a sazonalidade, que acontece sempre próximo do inverno. E é uma medicação cara, indicada somente, então, para crianças que têm risco de bronquiolite grave. E aí inclui
especialmente 3 situações que eu acho que dá para chamar atenção: prematuros mais extremos, abaixo de 28 semanas, crianças com displasia broncopulmonar, que em geral está associada à prematuridade, mas aí tu não vai considerar tanto as 28 semanas, né? Qualquer idade gestacional que seja prematura e evoluiu com displasia broncopulmonar teria indicação. E, por último, então, cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica também podem ter indicação de utilizar o palivizumab. Bom, agora eu passo para o segundo tema, que é a sibilância recorrente. A gente sempre faz essa diferenciação. A bronquiolite não costuma ser uma doença muito recorrente, ela é mais frequente no primeiro ano de vida, apesar de poder acontecer até 2 anos. E ela é mais frequente no primeiro ano e mais frequente ainda no primeiro semestre. E aqueles que começam a apresentar múltiplos episódios de sibilância, a gente não chama mais de bronquiolite, a gente chama de lactente sibilante ou sibilância do pré-escolar. A gente usa esse termo, a síndrome do lactente sibilante, justamente porque existem múltiplas etiologias para a sibilância recorrente durante os primeiros anos de vida. As 2 mais frequentes aparecem aqui no slide à esquerda, que seria a asma ou a sibilância transitória. Essa sibilância transitória está associada especialmente ao tabagismo materno. São bebês que, em geral, nascem com uma via aérea um pouco mais estreita e que, a cada infecção viral, acabam apresentando sibilância, eventualmente com dificuldade respiratória, mas que, com o crescimento do pulmão e da via aérea, esse é um problema que vai desaparecer, especialmente a partir dos 3 anos de idade. E o outro motivo importante para chamar de lactente sibilante é que existe uma lista bem grande de doenças potencialmente graves que também podem se apresentar da mesma forma. Então, síndrome aspirativa, fibrose cística, malformações pulmonares, cardiopatias congênitas, imunodeficiências. Então, a gente tem que sempre observar bem outros sintomas associados à sibilância recorrente. Então, um bebê que tem sibilância recorrente e não ganha peso, ou que tem esteatorreia ou baqueteamento digital, tu obrigatoriamente tem que pensar em fibrose cística. Um bebê que tem sibilância recorrente e se engasga, não ganha peso, tem sintomas piores durante a alimentação, tu vai pensar em síndrome aspirativa. Um bebê com sibilância recorrente que tem múltiplas infecções em outros locais, né? Tem infecções de pele, tem diarreia crônica, tu tem que pensar em imunodeficiência. Assim como um bebê que tem sibilância recorrente, um sopro ou também dificuldade de ganho de peso, tu pode pensar em cardiopatia congênita. Então, sempre depende dos outros sintomas associados e a gente, em geral, vai investigar todos os que têm sintomas associados aí, obviamente, dependendo do sintoma, ou os que são lactentes sibilantes muito graves, não respondem a nada, também a gente pode fazer uma investigação mais geral. Bom, para aqueles que não têm sintomas associados, são só sibilante recorrente, em geral a gente fica naqueles 2 diagnósticos etiológicos mais frequentes, que é a sibilância transitória do lactente versus asma. O diagnóstico de asma nessa faixa etária é bem difícil, mas a gente tem que considerar muito a história pessoal ou familiar de atopia ou outras doenças alérgicas. Então, também acaba sendo bem diferente um bebê que tenha sibilância recorrente quando ela está associada a sintomas de rinite ou dermatite atópica. Esse tem uma chance mais alta de ter asma e também mais alta de responder aos tratamentos que a gente usa para asma. Sinais de alerta que podem ser sugestivos daquelas doenças mais graves que eu falei anteriormente são sibilância persistente e não recorrente, baixo peso, má absorção, infecções em outros locais, algumas eu já citei antes.
Uma outra coisa que é muito utilizada para esse grupo etário é fazer um teste terapêutico. Às vezes o bebê tem assim uma história familiar ou pessoal de atopia, mas também não é muito intensa, né? Às vezes não é diretamente os pais, pode ter algum tio que tem asma, o bebê tem só rinite, que também é uma coisa que às vezes nem sempre é alérgica, então às vezes fica difícil de ter certeza em relação ao quadro de atopia. Então, é muito usado um teste terapêutico com medicações para asma para observar a resposta. E aí pode-se usar bastante o SABA, né, o broncodilatador de curta ação inalatório, né, o salbutamol, mais frequentemente hoje utilizado por spray com espaçador, e o corticoide sistêmico, preferencialmente por via oral, também é muito utilizado. Nessa faixa etária, sempre que a gente usa spray, a gente usa espaçador com máscara, né? É importante lembrar que essa máscara precisa estar bem vedada no rosto do bebê, já que a máscara, o espaçador, ele tem uma válvula, tá? Então, essa válvula, ela abre com a ventilação. Então, se não houver a vedação no rosto da criança, a válvula não abre, pode não passar nada da medicação. Então, essa é uma orientação prática essencial para qualquer teste terapêutico ou tratamento de longo prazo. Outro teste terapêutico que pode se fazer nos pré-escolares é com corticoide inalatório. E aí a gente normalmente recomenda um teste terapêutico de 3 meses, com corticoide inalado, na mesma forma, né? Spray com espaçador e máscara. É importante lembrar que nessa faixa etária, quando a gente trata uma criança supostamente com asma, a gente não deve utilizar LABA, pelo menos inicialmente, não é uma medicação liberada abaixo de 4 anos, então ela só vai ser utilizada em casos especiais, porque aí é uma utilização off-label, né? Uma medicação que não está liberada em bula para esse grupo etário. Então, lactente sibilante não é sinônimo de asma sempre, né? Existem outras doenças que causam sibilância. Algumas doenças são graves, é importante a gente sempre pensar no diagnóstico etiológico o mais precocemente possível. E nos casos em que não há nenhum indício de outra doença, e a gente fica em dúvida entre sibilância transitória ou asma, o corticoide inalatório pode ser seguro e eficaz, inicialmente como um teste terapêutico, e conforme a avaliação, ele pode ser usado para prevenção, se o bebê tiver boa resposta e achados, então, sugestivos de asma atópica. Bom, por fim, eu vou falar da asma, que é muito frequente, é uma doença que é frequente, então, em todos os grupos etários. Como a gente já viu, pode acontecer desde os primeiros anos de vida até a idade adulta ou mesmo idosos. Então, é muito importante a gente conhecer os detalhes sobre o diagnóstico e tratamento. É uma doença que, em geral, é mais frequente nos países ricos de língua inglesa e é um tema de pesquisa, por que o Brasil e o Peru aparecem nessa lista, né? Mas a gente sabe que a prevalência de asma no Brasil é bem alta. Ela se caracteriza por diferentes fatores, como obstrução da via aérea causada por inflamação crônica, hipersecreção de muco e broncoconstrição. Como eu falei lá no início, ela pode ter uma evolução muito diferente se estiver associada à atopia ou não. Os casos associados à atopia, né, sendo assim, pode ser chamado de asma atópica, costumam ser bem mais persistentes ao longo da vida, enquanto que a asma atópica durante a infância tende a entrar em remissão, em geral, antes da adolescência. O diagnóstico, em geral, é clínico, pode ser apoiado por espirometria em crianças maiores ou em adultos. Em crianças menores que não fazem espirometria com qualidade, não é essencial.
E os sintomas que eu acho que é importante de conhecer, então, tosse, sibilância, crises de sibilância e falta de ar, sensação de aperto no peito, boa resposta ao tratamento com medicações para asma e ausência de sinais de outras doenças. Isso é super importante durante a infância. Durante a crise aguda, pode-se usar o SABA, assim como a gente já falou no lactente sibilante. A dose pode ser bem variável dependendo da gravidade da crise, né? O GINA recomenda de 2 até 10 jatos por vez, isso, né? 4 em 4 horas é uma média que se usa dependendo da crise, mas assim, na emergência, os casos de asma aguda grave pode-se usar de 20 em 20 minutos, né, que é o resgate. Então, se faz isso 3 vezes de 20 em 20 minutos e depois vai se espaçando. Nos casos que não tem resposta com o SABA, ou não tem uma boa resposta, né, às vezes tem uma resposta discreta e o paciente ainda está muito grave, pode-se associar um anticolinérgico, né? Então, SAMA, né? No caso, então, o brometipatrópio, que é frequentemente associado na emergência, muitas vezes na nebulização, pode usar o salbutamol e brometipatrópio associados, né, na nebulização, e nos casos graves, sempre usar o corticoide sistêmico, de preferência por via oral, né? Só não vai usar via oral se o paciente não tiver via oral, porque está vomitando ou porque está muito grave e não tem condições de ingerir. Isso eu acho que também é um conhecimento essencial, as etapas do tratamento crônico da asma. São 5 etapas. Então, aquela primeiro passo, né, o step 1 do GINA, em que não há um tratamento de controle de longo prazo. Então, nessas crianças, a gente usa somente o SABA e, eventualmente, o corticoide oral, se eles fizerem alguma crise grave, mas essas são crianças que têm crises bem esporádicas e que realmente não precisam da medicação preventiva. No step 2, a gente usa o corticoide inalado em dose baixa. No step 3, a gente pode tanto aumentar a dose de corticoide inalado como associar o LABA, que seria a primeira opção, na verdade, associar o LABA, mas isso depende muito do ambiente, da situação, né? O LABA é uma medicação menos disponível no sistema público, né? Nas unidades básicas, então às vezes precisa fazer um processo, ou é caro, então a gente usa muito também a opção de aumentar a dose do corticoide, apesar de não ser a preferencial. Na etapa 4 ali pode-se usar o corticoide em dose alta associado ao LABA. Eventualmente, na etapa 4, pode-se associar a outras medicações ainda, como montelukast. E por fim, né, na última etapa, são as crianças que a gente chama que tem ADC, né, asma de difícil controle, ou então asma grave resistente à terapia. Então, são crianças que podem ter indicação de usar anti-IgE, ou corticoide oral, ou outras medicações novas que têm surgido para o tratamento do ADC, mas eu acho que o mais importante é vocês conhecerem até a etapa 3 ou 4, depois essas crianças da etapa 5, em geral, são manejadas em centros especializados. Então, acho que para um médico generalista, conhecer bem até a etapa 3 ali, no máximo 4, já estaria muito bom. Além disso, o paciente deve ser encaminhado. Para o final dessa apresentação, eu ainda coloquei aqui alguns conceitos de inaloterapia que eu acho que são essenciais. A asma é uma doença que, em geral, responde bem ao tratamento, mas frequentemente o tratamento não funciona por problemas de aderência ou técnica de inalação. Então, a aderência, às vezes, é uma coisa mais associada ao paciente, mas a técnica de inalação frequentemente é um problema nosso, né, do médico, de que às vezes não foi bem explicado, não foi demonstrado. Então, asma envolve muito isso de educação.
Então, o que que a gente tem para a inaloterapia, né? Para a medicação inalada? A gente pode usar a nebulização, nebulizador a jato, é muito usado ainda em emergência. E ele tem algumas vantagens, assim, ele é muito fácil de ser usado, né? Tu coloca ali a solução, né? E é só aproximar do rosto e inalar. A grande desvantagem é o tempo, né? Principalmente para medicação preventiva, tu ficar todos os dias 10 a 15 minutos nebulizando, isso acaba afetando a aderência, tá? Mas para emergência é uma boa opção. Hoje, o spray ou a nebulização são considerados equivalentes para uso na emergência. Outro problema do uso do nebulizador em casa é que a nebulização a jato, a gente tem um jato de ar que acaba transformando aquela solução líquida em uma névoa, né? E o tamanho daquelas partículas dependem do fluxo de ar gerado pelo nebulizador. Então, se o fluxo for muito baixo, porque o nebulizador é velho ou está descalibrado, sei lá, as partículas ficam muito grandes e aí acabam se depositando todas na viária superior e não chegam lá no brônquio, no bronquíolo, onde deveriam atuar. Então, esse é um problema também da nebulização, principalmente em casa. O spray é um dos métodos mais usados hoje. Ele é fácil, portátil, né? Não precisa energia. Adultos, idosos eventualmente usam assim direto na boca. Isso não é recomendado em criança, né? Porque o espaçador reduz a deposição da medicação na orofaringe e aumenta a deposição pulmonar, que é o que a gente justamente quer e precisa. Então, em criança, a gente pode usar o spray com espaçador e máscara até os 4 anos de idade, é a técnica recomendada. Como eu falei antes, nesse caso, a gente tem que ter muito cuidado em relação à vedação. Nos casos em que a gente não consegue uma vedação perfeita, a gente pode retirar a válvula do espaçador. E as crianças, a partir dos 4 anos, devem fazer o spray daí com o espaçador e bocal. Aí não vai no rosto, né? Não pega o nariz e a boca, vai só na boca. E a criança pode tanto fazer uma inalação em volume corrente, contando 10 segundos, que vai dar em torno de 4 ventilações, dependendo da frequência respiratória. Ou as crianças maiores podem fazer ainda uma inalação lenta, profunda, com pausa, para aproveitar mais a medicação inalada. Existem vários espaçadores caseiros que imitam os espaçadores comercializados. Alguns, como esse aqui de baixo, então é um espaçador caseiro que imita um espaçador com máscara. E outros que a gente faz com garrafinha, esse de cima, imita um espaçador com bocal. Idealmente, a gente pode fazer a limpeza do espaçador a cada 1 2 semanas. Importante saber que a gente não deve esfregar o espaçador. A limpeza, a higienização recomendada é com água e detergente, deixando o espaçador de molho. E depois pode só enxaguar e deixar secar. Tá? À medida que a gente esfrega, a gente pode aumentar a energia estática e a deposição da medicação na parede do espaçador, que é justamente o que a gente quer evitar. O uso do spray ou mesmo nebulização com choro acaba levando a uma inalação pior, tá? Então não é bom, né? A gente sempre deve tentar fazer com que a criança fique tranquila. Então é importante o uso de técnicas mais lúdicas, fazer uma brincadeira, colocar um vídeo, evitar que a criança fique com medo, né? E evitar de fazer à força a medicação, sempre dentro do possível, né? E por fim, a medicação em pó seco, que tem várias vantagens também, ela não precisa
de espaçador, né? Um dispositivo bem prático, portátil, que pode ser usado daí direto na boca. Então, ele também tem vários dispositivos diferentes. Esse que aparece em cima é um inalador simples, com cápsula. A gente põe a cápsula ali dentro, aperta no botão e quebra, e depois a criança só coloca na boca e inala. Tem o turbohaler, como aparece aqui do lado também. Tem o discos. Estão surgindo cada vez mais novos dispositivos para uso em pó seco. Isso pode ser usado a partir dos 5, 6 anos, mas depende muito da criança conseguir fazer uma boa técnica. E, em geral, é usado para prevenção e não para o uso para o tratamento da asma aguda, tá? Especialmente da asma aguda grave, não é um tratamento adequado, tá? Na asma aguda grave, a gente usa spray ou nebulização. Então, relembrando aqui, até os 4 anos, spray com espaçador e máscara. Depois dos 4 aos 7, preferencialmente o spray com espaçador e bucal. E dos 6 em diante, a gente pode usar o spray com espaçador e bucal ou pó seco, especialmente para prevenção. Qualquer uma das técnicas de escolha aqui pode ser boa, desde que seja bem explicado, o paciente se adapte bem e a gente revise a técnica, e isso é bem importante em termos de ter um sucesso no controle da doença. Para terminar, eu queria lembrar, essa é uma publicação que a gente fez sobre o efeito da disponibilização do corticoide inalatório no sistema da farmácia popular no Brasil, sobre as hospitalizações por asma em criança. Então, desde que isso foi disponibilizado nesse programa, a gente teve uma redução bem relevante do número de hospitalizações por asma. Então, mostra a relevância do tratamento preventivo corticoide inalatório, que começa durante a infância. Adolescentes e adultos também podem precisar da medicação preventiva com corticoide inalatório. E hoje a gente tem isso disponível no sistema público do Brasil. É importante a gente saber usar, conhecer as doses, conhecer a técnica, para justamente evitar que os pacientes cheguem com asma aguda grave na emergência e precisem internar por uma doença que tem medidas preventivas que são tão eficazes. Acho que é isso. Agradeço aos que assistiram. Até mais. Tchau, tchau.